Oh, glórias a Deus. Muitas vitórias são perdidas por causa da falta da fé. Quando nós temos uma fé que ela não é inabalável, que não se abala, quando nós temos uma fé que depende de circunstâncias, que depende do momento, que depende daquilo que nós temos que ver, muitas vitórias são perdidas por falta de fé. Sabe, irmãos, analisando o povo de Israel, se o irmão for a se tentar bem na Bíblia, o povo de Israel não teria permanecido no deserto 40 anos. Pois a Bíblia fala que no momento que a vitória já estivera chegado para eles, Moisés envia espias para que pudessem espiar a terra. Quando foram para lá, viram que sim, a promessa de Deus, aquela que ele prometeu, é verdadeira, pois é uma terra que mana leite e mel. Glórias a Deus. Uma terra que mana leite e mel. Voltaram com os canchos de uvas, na qual um homem só não pode carregar. Mas quando eles chegaram à terra, quando eles voltaram para o arraial, quando eles voltaram para onde estava o povo, eles infamaram o povo. Primeiro confirmaram a palavra da promessa, sim, é verdade, essa terra mana leite e mel, mas depois infamaram o povo dizendo que lá tem gigantes, filhos de Anak, que não poderiam conquistar a terra. Os mesmos que infamaram a terra, dizendo que não poderiam conquistar, são os mesmos que viram o mar vermelho se abrindo. O Jordão ainda não tinha sido aberto, mas são os mesmos que viram. Mas mesmo assim, mesmo os que viram as pragas acontecendo no Egito, que viram a forma como Deus manifestou-se perante Faraó para mostrar o quão que ele era glorioso, que ele era grande. Mas mesmo assim, no momento mais importante nas suas vidas, o que eles fizeram? Não tiveram fé. Não tiveram fé. E sabe, irmãos, eu sei que a Bíblia está repleta de mensagens que nos estimulam nós a termos fé. E nós às vezes percebemos que Deus tem agido na nossa vida, mas há momentos tão peculiares, tão importantes nas nossas vidas que nós temos que exercer a fé para poder conquistar. E nesses momentos nós, por causa de circunstâncias, nós temos a nossa fé abalada. E o que acontece? Qual foi o resultado? Por causa disso, por causa da rebelião do povo, apesar de Josué, Caleb dizer, vamos conquistar a terra, o Senhor é conosco. Glórias a Deus. Deus é conosco. Porque se Deus é conosco, irmão, quem será contra nós? Já sei que diz a palavra. Deus é conosco. Se eu tenho a certeza de que Deus é comigo, então eu tenho que ter uma fé inabalável. Eu tenho que ter esta fé como um firmamento firme das coisas que eu espero. Eu sei, sim, irmãos, eu sei que às vezes tem coisas que parecem difíceis, mas nós temos que crer para poder conquistar. Temos que crer para que as coisas possam acontecer, porque muitas coisas não acontecem nas nossas vidas, não porque Deus não quer nos dar a vitória, mas é por causa da fé. E a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se a irmã quer conquistar algo de Deus, saiba que a fé é fundamental. Tenha fé. E não tenha fé circunstancial. Porque a fé não depende de circunstância.
Quando as coisas parecem impossíveis humanamente falando, acredite, glórias a Deus. Quando as coisas tornam-se impossíveis, humanamente falando, nós temos que exercer a nossa fé e mostrar que nós temos um Deus poderoso, um Deus glorioso, um Deus maravilhoso. E através desta fé, outras pessoas vão poder ver esse Deus. Que Deus é esse? Assim como as nações tremeram quando viram as pragas do Egito, quando ouviram falar. Glórias a Deus. Então, amados, tenha fé naquilo que você precisa, acredite, não depende de circunstância. Não seja como esses crentes nesse tempo dos Covid preocupados. Eu vou morrer de fome, vamos ver como estocar comida, vamos ver. Olha, não digo que o irmão não pode estocar comida, não digo isso. Mas vai estocar comida há quanto tempo? Não dependa dessas coisas. Não dependa disso. Dependa da fé, irmãos. Fé. Acredita no Deus que você serve. Quando você começar a acreditar no Deus que você serve, as coisas impossíveis vão acontecer. Não há nada que não poderá acontecer na tua vida. Tenha fé nisso. Esteja alicerçado nisso. Saiba que Deus já fez parar o sol e já deteve a lua por causa da fé de um homem. Então Deus pode fazer muita coisa por causa da tua fé. Mas acredite que isto é possível. Não dependa de circunstância. Não vá para a circunstância. Quando os outros forem a falar que não, as circunstâncias não são essas, coisas não devem. Você diga, eu tenho fé em Deus. Acredite. E não fique desesperado nesses tempos do Covid-19. Acredite em Deus. A tua história não acaba aqui. A minha história, a história da igreja. Não, porque a igreja ela é vitoriosa. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que Deus ricamente abençoe, irmão. Tenha fé para conquistar, porque muitos perdem grandes bênçãos e grandes vitórias por causa da falta da fé. No momento que eles deviam conquistar, não têm coragem para conquistar as bênçãos. Deus abençoe os irmãos. Glórias a Deus.